Quando você é criança, você segue rituais religiosos porque te ensinaram a fazer aquilo. Depois que você cresce, incorpora ou não aquilo que faz sentido para você. O meu amadurecimento aconteceu junto com a doença da minha mãe. No meu momento de maior fragilidade, fui entendendo o que é a espiritualidade. Eu lembro que eu pedia muito para Deus me tirar tudo e devolver minha mãe. Eu tinha 22 anos, eu sabia que isso não era possível, mas eu pedia como se fosse. Eu me imaginava morando na rua, mas com a minha mãe ao meu lado. As irmãs Luciana e Marcela Tranchesi sempre foram muito unidas. Entre os muitos assuntos em comum, a fé também é um deles. A dupla foi criada em um ambiente católico e aprendeu desde cedo com a sua mãe Eliana que a espiritualidade tem que estar nas ações e não só nos pensamentos. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. A espiritualidade pautou minha vida desde o minuto em que eu nasci. Eu venho de uma família muito católica. A minha avó materna, Lúcia, era uma mulher de tanta fé que ela quase não se casou para ser freira. Ela só mudou de ideia porque foi convencida pelo meu avô, o Carlão, de que ela poderia continuar fazendo bem e ensinando sobre Deus, mesmo sendo casada. Eles tiveram 6 filhos, 5 homens e a minha mãe, Eliana. Todos sempre foram super espiritualizados. A minha mãe teve 3 filhos. Eu, Luciana, sou a do meio. Quando eu tinha 9 meses, eu me afoguei na banheira da casa onde a gente morava. Eu entrei em coma por 5 horas, mas eu saí do coma sem nenhuma sequela. A minha tia foi me visitar no hospital e viu a imagem de Nossa Senhora. Minha mãe, super devota de Nossa Senhora das Graças, ficou ainda mais religiosa. A nossa família é muito unida. A gente vivia com os nossos tios e primos. Em qualquer celebração, tipo aniversário de alguém, tinha uma missa ou uma bênção para agradecer a saúde, a família e mais um ano de vida. A gente se juntava também nos cenáculos, que são como uns grupos para rezar o terço de uma maneira mais completa. Nas férias do meio do ano, eu viajava com as minhas primas e minhas tias para ficar uns 15 dias num convento em Jauru, uma cidadezinha no interior do Mato Grosso. A mamãe ensinou a gente a rezar. Todo santo dia a gente rezava com ela. Domingo era um dia de missa, onde quer que estivéssemos. É engraçado que, quando a gente conversa com pessoas que não cresceram numa família religiosa, elas se lembram da primeira vez que elas participaram de algum ritual, tipo uma missa. Eu não tenho essa lembrança, assim como eu não lembro a primeira vez que eu pulei numa piscina. A fé foi crescendo com a gente de uma forma muito normal. Não era um grande acontecimento, era só parte da nossa rotina. Na minha opinião, religião e espiritualidade são duas coisas um pouco diferentes, que não necessariamente andam juntas. Eu cresci religiosa, mas a minha noção de espiritualidade mesmo veio quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu tinha 15 anos e ela só tinha 50. Eu me lembro de procurar, mais do que a religião, a espiritualidade em todas as religiões. Eu queria achar uma explicação para o que estava acontecendo. Essa busca foi também uma influência da minha mãe. Ela, apesar de sempre ter sido super católica, buscava acima de tudo a espiritualidade e a devoção incondicional a Deus. O meu amadurecimento aconteceu simultaneamente com a doença da mamãe. Eu sou um pouco mais nova que a Lu, tinha 13 anos na época e, claro, menos entendimento da real situação. Mas como o tratamento foi um processo longo, a gente cresceu na fé e na espiritualidade. Quando as coisas saem do nosso controle, a gente percebe que talvez não faça sentido se prender a conceitos tão racionais. A mamãe sabia que ia morrer. Lógico, todo mundo sabe disso, mas ela sabia com uma precisão maior. Então, ela foi preparando a gente para esse momento, espiritualmente falando. A minha mãe expandiu para a gente o conceito de religião. Ela mostrou que a espiritualidade tem que estar nas nossas ações, não só no nosso pensamento. É fazer o bem, é ser grato, é olhar no olho, é ser educado, é doar o seu tempo, o seu dinheiro e o seu carinho para quem precisa. O tratamento da mamãe durou 6 anos.
Logo que ela morreu, eu tive uma depressão durante 1 ano e meio, 2. Eu só queria ficar deitada, fugindo de tudo o que estava acontecendo, fugindo do tempo que parecia ser o meu maior inimigo. Quanto mais ele passava, mais distante a lembrança, o cheiro e o toque da minha mãe ficavam. Eu lembro que eu perguntei para o meu irmão, quanto tempo eu posso ficar aqui na cama? E ele falou, 1 mês. Eu achei que seria suficiente, mas eu passei muito mais tempo assim. Eu dormia o dia inteiro, que é um sintoma clássico de depressão, e eu comia muito. Eu não tinha energia para nada, até tomar banho era difícil. Eu não perdi a fé em Deus. Pelo contrário, eu botei tanta fé nele que eu pedia algo impossível. Sem ele, teria sido muito mais difícil. Eu estava num fundo do poço tão grande e ele era meu maior aliado. Nunca deixei de rezar, de agradecer e de pedir força. 1 ano antes da mamãe falecer, eu quase fui morar fora do Brasil. Não deu certo. Na época eu não entendi muito bem, mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque senão teria passado os últimos 8 meses de vida da minha mãe longe dela. Fiquei no Brasil e passei no vestibular. A mamãe morreu numa sexta-feira, 24 de fevereiro, numa emenda de carnaval. As aulas voltaram na segunda. Eu não tinha a menor vontade de ir, mas eu pensei, se eu me permitir folgar uma semana, eu já vou me permitir o primeiro mês. Se eu perder o primeiro mês, eu vou perder o primeiro semestre. Ninguém falou nada, mas eu senti que a minha mãe gostaria que eu assumisse aquela responsabilidade. Eu faltei na segunda, mas na terça-feira eu fui para a faculdade. Foi um semestre insuportável. Como as aulas tinham acabado de começar, eu não conhecia ninguém. A morte da mamãe repercutiu na mídia. Ela era uma empresária famosa, dona de uma boutique também famosa, a Daslu, que ela herdou da mãe dela. Só que na minha classe ninguém sabia que eu era filha daquela mulher que apareceu no Fantástico. Eu não tinha com quem conversar, exceto a irmã do meu namorado na época, que estudava em outra sala, e uma amiga do cursinho. Eu já tinha uma ideia que eu não podia chegar para as pessoas de 18 anos e jogar no colo delas. Oi, minha mãe morreu tem 3 dias. Então, eu fiquei muda e fui sobrevivendo. Eu ia todo dia para a faculdade e assistia às aulas. E aí reparei que os professores iam lendo meu nome na chamada e percebendo quem era minha mãe. Eu ia chorar no banheiro e fingir um resquício de vida normal que eu ainda tinha, pelo menos na parte da manhã. Porque o resto do dia eu passava na frente da TV. Fui me arrastando, fingindo que estava tudo bem e meio que engolindo aquele luto. Eu cheguei, no final do semestre, esgotadíssima de encenar aquele teatro que eu mesma criei. E aí a Dani, nossa querida madrasta, me levou no psiquiatra e eu comecei a melhorar. Não foi a melhor forma de lidar com o luto, mas foi a que eu consegui para não perder a faculdade. A minha depressão estava se arrastando, mas a minha sorte é que eu tinha uma família que sempre foi o alicerce da minha vida. Eu tinha meus 2 irmãos, eu tinha meu pai e eu tinha minha madrasta. Eu e meus irmãos continuamos morando na casa da mamãe por uns 6, 7, 8 meses, só nós 3. Até que um dia meu pai falou, não, vocês precisam vir morar comigo. Foi nessa época que eu comecei a ir ao médico. A minha madrasta que marcava a consulta e me levava pela mão. Eu estava no fundo do poço, mas eu queria continuar ali. Eu não queria ir ao médico, eu não queria tomar remédio. Eu fingia que eu tomava o remédio e parava de tomar por minha conta. Eu dei muito trabalho para minha família durante quase 2 anos, entre altos e baixos que foram ficando cada vez menos extremos, até que eu engravidei. E aí, a minha vida voltou a ter sentido. Ficar grávida do Antônio foi o que me deu razão para viver. Ele foi uma virada de chave na minha vida, uma conexão espiritual muito grande, porque eu tenho certeza absoluta que a minha mãe e Deus me enviaram ele. Quando o Antônio tinha 2 anos, ele falou que ele tinha visto a vovó Eliana. E eu falei, filho, que legal, foi um sonho? E ele me respondeu, não, mamãe, antes de vir pra cá, pra esse mundo. Esse é só um exemplo, mas tiveram vários episódios assim. Ele fala de uma conexão com ela, ele tem saudade dela, chora por ela. Ele sempre se interessou muito pela minha mãe, perguntou muito por ela. Não acho que foi uma influência minha, porque, inclusive, quando ele era menor, eu nem trazia tanto a memória dela, com receio de não conseguir segurar a emoção. Eu mal conseguia falar dela sem chorar. Na verdade, eu fui me acostumando a falar sobre luto para conseguir suprir essa demanda do Antônio de querer saber tudo sobre ela. Por isso, eu acredito muito que a alma dele foi escolhida e me foi enviada por Deus e pela minha mãe.
O Antônio não é um simples acaso na minha vida. O Antônio, para mim, é meu propósito de vida. Depois da morte da mamãe, não demorou muito para a gente retomar os rituais católicos. Eu levo muito a espiritualidade para o lado de fazer o bem, de ajudar o próximo, de buscar ser uma pessoa melhor, de não julgar o outro. Procuro também entender as mensagens bíblicas não necessariamente de maneira literal. Por exemplo, a gente ouve muito que o mandamento mais fácil de seguir é não matar. Mas ele não diz respeito somente à morte física, é também não matar a reputação, a esperança de alguém. Quando falamos da promessa de casamento de ser para sempre, nossa mãe saiu das 4 linhas. Ela se separou do meu pai, mas eles continuaram amigos até a morte dela. Para uma pessoa muito Caxias, ela estava errada. Mas quando você olha sob a ótica da espiritualidade, que é de fazer o bem para o próximo, ela tirou de letra. Se o que uma pessoa faz é pecado ou não, não é um problema nosso. Cada um carrega Deus dentro de si. Mesmo com o julgamento alheio, eu me mantenho fiel à minha espiritualidade e à minha fé. Amar ao próximo como a ti mesmo é uma lição linda de amor e também de tolerância. Ela fala sobre amar o outro de maneira inteira, sobre ter compaixão e empatia pelo outro, independente se a maneira do outro pecar é diferente da sua. E essa lição sempre foi muito falada e praticada durante a nossa infância. Eu cresci ouvindo que precisamos amar as pessoas, independente das suas escolhas, religião, semelhanças ou diferenças. O amor e o respeito ao próximo pautaram nossa vida e estão presentes até hoje. Eu procuro não julgar escolhas diferentes das minhas ou apontar os pecados dos outros. Eu seria incapaz de tirar uma pessoa da fila de comunhão apontando seus pecados, como uma vez aconteceu com a minha mãe por ter se divorciado e depois também comigo. Hoje eu entendo que cada um lida com as regras da igreja de uma maneira, mas que nada pode me afastar de Deus. Somos todos humanos, da mesma maneira que eu tenho meus pecados e converso com Deus sobre eles, o outro também peca, mas talvez de uma maneira só diferente. Eu me casei, formei um novo núcleo familiar e o meu marido passou a gostar de frequentar a missa. Era uma coisa que não fazia parte da vida dele. Diferente da gente que cresceu nesse ambiente religioso e como adulta escolhe ir à missa, ele nunca teve esse hábito. Mas isso passou a fazer sentido para ele. Para mim foi muito bom, porque eu ganhei mais uma companhia. Eu faço as rezas católicas e me interesso por todos os credos. Eu sempre vou estar aberta a conversar com um sacerdote de outra religião. Sempre vou estar aberta a ouvir uma história de fé. Meu marido também aprendeu a gostar de missa igual o marido da Má. Ele não tinha essa rotina na família dele e aí é um pouquinho mais desafiador. Mas eu jamais falaria, temos que ir à missa todo domingo. Eu fui indo e ele foi indo quando ele sentia que estava afim. E eu acho que por ser tão natural, ele começou a ir com prazer. Aí ele começou a perceber todas as vezes que ele estava lá o quão bem fazia. Ele se via inspirado pela fala do padre, pelas passagens da Bíblia. São reflexões trazidas para a vida cotidiana que nos nutrem muito. A reza coletiva tem uma energia mais forte e eu percebi que meu marido também sente isso. Hoje em dia, muitos domingos, a iniciativa de ir à missa parte dele. Todos os dias eu rezo com o Antônio. E além disso, a nossa família tem algumas fases de práticas mais intensas, de fazer novenas, que são coisas muito presentes na fé católica. Eu acredito que espiritualidade é, junto com a família, a coisa mais importante das nossas vidas. Esses 2 pilares são os guias que movem a gente, que guiam a nossa vida. A religião pautou a nossa infância e hoje ela pauta a nossa vida adulta, porque a gente escolheu assim. Mas a espiritualidade é muito maior do que uma regra, um dogma. A espiritualidade é qualquer caminho que te aproxima de Deus. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.